Luz e a sombra desempenham um papel fundamental na pintura digital, assim como em qualquer forma de arte. Elas têm o poder de transformar uma imagem plana em uma representação tridimensional convincente, adicionando profundidade, volume e realismo à obra. Aqui estão algumas razões pelas quais a luz e a sombra são importantes na pintura digital. 1. Criação de profundidade. A luz e a sombra são responsáveis por criar a ilusão de profundidade em uma superfície bidimensional. Ao representar corretamente a forma como a luz interage com os objetos, o artista digital pode simular a sensação de espaço tridimensional, fazendo com que os elementos da pintura pareçam saltar da tela. 2. Definição de forma e volume. A luz e a sombra ajudam a definir a forma e o volume dos objetos em uma pintura. As áreas iluminadas destacam os contornos e a superfície dos objetos, enquanto as áreas sombreadas indicam a presença de volume e criam a sensação de massa. Isso contribui para a representação precisa e convincente dos objetos na cena. 3. Criação de atmosfera e drama. A luz e a sombra têm o poder de estabelecer a atmosfera e o clima de uma pintura digital. A intensidade, a direção e a cor da luz podem evocar diferentes emoções e transmitir a sensação de determinado momento ou ambiente. As áreas de sombra também podem criar um senso de mistério, profundidade e drama, adicionando interesse visual à obra. 4. Foco e direcionamento do olhar. A luz pode ser usada estrategicamente para direcionar o olhar do espectador para áreas específicas da pintura. Ao destacar determinados elementos como luz intensa ou criar contrastes marcantes entre luz e sombra, o artista digital pode guiar a atenção do espectador e criar um ponto focal impactante. 5. Textura e detalhes. A luz e a sombra ajudam a comunicar a textura e os detalhes dos objetos. Elas revelam as variações sutis da superfície, como rugosidades, vincos e texturas, tornando a pintura mais rica e tangível. A luz intensa pode criar reflexos e brilhos, enquanto as sombras suaves podem suavizar e acentuar os detalhes. 6. Expressão artística. A manipulação da luz e da sombra na pintura digital oferece ao artista uma oportunidade de expressão artística única. O uso criativo desses elementos permite a criação de efeitos dramáticos, misteriosos, poéticos ou atmosféricos, conferindo personalidade e estilo à obra. Dominar a representação da luz e da sombra na pintura digital requer prática, observação atenta e estudo. É importante estudar a interação da luz com os objetos na vida real, examinar referências, experimentar com diferentes técnicas de sombreamento e explorar as possibilidades oferecidas pelas ferramentas digitais. Com habilidades sólidas em luz e sombra, o artista digital pode levar suas pinturas a um nível mais profundo, envolvente e impactante. Dominar a escala tonal é fundamental para criar profundidade e realismo nas obras de arte, independente da técnica utilizada. Ao dominar a escala tonal, o artista tem a habilidade de criar a ilusão de espaço tridimensional em uma superfície bidimensional. Isso ocorre porque a forma como a luz interage com os objetos na vida real é traduzida por meio de valores tonais. A luz ilumina alguns objetos e cria sombras em outros, gerando uma sensação de profundidade e volume. Ao compreender e representar corretamente essas variações tonais, o artista pode criar essa sensação de profundidade em suas obras. A escala tonal permite que o artista controle os contrastes entre luz e sombra, definindo as áreas de destaque e sombra em uma composição. Esses contrastes são essenciais para criar uma sensação de forma, relevo e textura. Por exemplo, ao observar um objeto iluminado pela luz do sol, é possível identificar áreas iluminadas e áreas de sombra. O artista habilidoso consegue representar essas variações tonais com precisão, resultando em uma representação mais realista e detalhada. Além disso, a escala tonal também desempenha um papel importante na criação de atmosfera e expressão emocional em uma obra de arte. O uso adequado dos valores tonais pode transmitir diferentes estados de espírito, desde uma cena luminosa e vibrante até uma atmosfera mais sombria e melancólica. Através da manipulação de tons de cinza, o artista pode criar uma variedade de efeitos visuais e transmitir emoções de maneira eficaz. Dominar a escala tonal exige prática e observação cuidadosa do mundo ao nosso redor. É importante treinar o olhar para identificar as variações tonais das diferentes situações de iluminação e praticar a representação desses valores em obras de arte. O estudo e a experimentação de diferentes técnicas de sombreamento, uso de contrastes e transições suaves são fundamentais para desenvolver a habilidade de criar profundidade e realismo nas obras. Ao dominar o uso da luz, sombra e valor tonal na pintura digital, é possível criar uma ilusão tridimensional convincente, onde os objetos parecem ganhar vida na tela. O conhecimento desses conceitos permite ao artista digital controlar a atmosfera, a profundidade e a expressão emocional de suas obras, tornando-as mais envolventes e impactantes. Na prática, o artista digital utiliza uma combinação de ferramentas e técnicas como pincéis digitais, camadas e ajustes de opacidade, para manipular a luz e a sombra e alcançar os efeitos desejados em relação ao valor tonal. Estudar referências, observar a interação da luz com os objetos na vida real e experimentar diferentes abordagens são formas eficazes de aprimorar as habilidades desse aspecto da pintura digital. Com o tempo e a prática, o artista digital desenvolverá um estilo único e uma compreensão aprofundada de como utilizar a luz,
sombra e valor tonal para criar obras expressivas e visualmente cativantes.